Boas-vindas a esta análise visual. Hoje a gente vai direto ao ponto em um dos maiores desafios do desenvolvimento Web3. Como estabilizar dApps full stacks na rede Solana antes do lançamento em produção. Pensa bem, quando a gente constrói um app descentralizado, tem um monte de partes móveis, né? Programas on-chain, adaptadores de back-end off-chain, interfaces super responsivas, mas como garantir que toda essa galera se comunique perfeitamente antes do código chegar na mainnet? Bom, a resposta está na implementação rigorosa de testes de integração ponta a ponta e pipelines de CI contínuos. Nesta lição, a gente vai explorar fundo como projetar essas suítes de testes para pegar regressões, gerenciar ambientes e, claro, garantir que aquelas falhas silenciosas não virem um desastre total na produção. Para guiar a nossa jornada, a gente dividiu essa explicação em 4 passos super claros. Primeiro, por que testar a integração. Segundo, a configuração de ambientes de teste. Terceiro, a criação de testes determinísticos. E, por último, observabilidade e triagem de falhas. Vamos lá? Então, abrindo a primeira sessão, por que testar a integração? Ou melhor, como lidar com o terror das regressões de última hora? Imagina que o desenvolvimento é como uma peça de teatro. Os testes unitários são essenciais, claro, eles garantem que cada ator saiba suas falas ali isoladamente. São rápidos, super eficientes, só que eles têm um ponto cego perigosíssimo. Eles mascaram falhas de comunicação entre os atores. E é exatamente aí que entram os testes de integração. Eles são nosso ensaio geral. Eles vão exercitar a pilha completa ao mesmo tempo. Front, back-end, contratos on-chain, tudo junto. Isso revela aquelas regressões transversais que é exatamente onde os piores bugs costumam se esconder. E o que a gente está testando nessa pilha toda? O conceito-chave aqui é a invariante ponta a ponta. Pensa numa invariante como uma verdade absoluta do sistema. Sabe aquela propriedade que tem que permanecer verdadeira depois que um fluxo inteiro termina? Por exemplo, se ocorre um depósito de token, o saldo on-chain tem que refletir o exato valor enviado, a interface precisa mostrar esse estado atualizado e os logs do back-end precisam bater sem nenhuma divergência. Desenhar testes baseados nessas invariantes e não em detalhes frágeis de implementação é o que realmente traz robustez de verdade para um protocolo. Partindo para a seção 2. Configuração de ambientes de teste. É aqui que a validação realmente acontece. Olha, depender só de uma testnet pública é pedir para ter dor de cabeça com atrasos e instabilidade, certo? Uma única configuração não dá conta do recado. Então a gente precisa de uma matriz bem definida. Primeiro, o validador local. A gente usa ferramentas como o Solana Test Validator para aquele desenvolvimento diário, focado na iteração rápida, que leva só de segundos a alguns minutos. Segundo, temos o validador efêmero no CI, aqui é onde a mágica acontece para valer, garantindo a cobertura de integração em execuções que duram uns minutinhos. E por fim, o cluster de teste dedicado. Esse aqui a gente reserva para as execuções mais pesadas, simulando o mundo real com testes de estresse sensíveis a tempo. São execuções mais longas, essenciais para garantir que o sistema aguenta a pancada sobre alta carga. Queria dar um destaque especial para esse termo, validador efêmero. A gente está falando de uma instância de validador de curta duração, que sobe dinamicamente lá dentro do pipeline de CI. Mas por que isso é tão crucial? Porque ele cria um ambiente de execução absurdamente realista e, o mais importante, totalmente isolado do ruído e das interferências das redes públicas. Ele inicia do zero, roda todo o pacote de transações, checa as invariantes e depois, puf, é destruído. Isso é fantástico porque garante que cada teste rode num estado totalmente limpo da blockchain. Para resultados consistentes, isso é inegociável. Isso nos leva direto à seção 3, criação de testes determinísticos. A nossa jornada rumo à previsibilidade total. A gente sabe que o maior inimigo de um pipeline estável é a aleatoriedade. Tentar debugar uma falha com chaves randômicas, honestamente, é um pesadelo absoluto. Então a nossa arma principal contra esse caos é a carteira determinística. Basicamente é um par de chaves derivados sempre de uma mesma frase mnemônica fixa, tipo o padrão BIP39. Sabe o que isso significa na prática? Que a gente recria exatamente as mesmas contas e endereços em todas as execuções. Em vez de ficar criando conta nova e transferindo o fundo do zero toda santa vez, o teste já nasce num ponto de partida super conhecido. Essa semente fixa simplesmente arranca uma camada gigante de incerteza na nossa frente. E como a gente implementa isso? É só seguir 4 passos super concretos. Passo 1. Iniciar o ambiente determinístico. Isso significa levantar o validador e os adaptadores na ordem certa, sem erro. Passo 2. Semear as carteiras. Usando bibliotecas em TypeScript, a gente deriva chaves de variáveis de ambiente do CI. Assim, as carteiras já entram em cena prontas e financiadas. Passo 3. Escrever o teste em si.
Aqui rola simulação ponta a ponta, construindo a transação e acertando as invariantes direto contra o estado on-chain. E, finalmente, o passo 4, adicionar os hooks de observabilidade para capturar todos os dados cruciais da execução, o que me leva ao nosso próximo ponto. Aliás, o que esses testes automatizados precisam cobrir na prática? Essas suítes têm que simular a vida real, aqueles fluxos complexos de múltiplas etapas típicos de DeFi. A gente precisa testar, por exemplo, um fluxo de depósito, seguido por uma alavancagem, batendo lá na simulação de liquidação e cruzando vários protocolos. Ou então, um fluxo que vai de um trade, passa para uma transferência e termina na reconciliação de lote no back-end, com reflexo direto na interface. É justamente testando essas dependências que a gente acha aquelas regressões chatinhas antes delas irem para a produção. E assim chegamos à seção 4, observabilidade e triagem de falhas. Hora de bancar o detetive, investigando as falhas do CI. Vamos ser realistas. Cedo ou tarde, por melhor que seja o código, o CI vai jogar aquele ícone vermelho na nossa cara. E qualquer processo de depuração de uma falha de integração na Solana começa com uma única pergunta de ouro. A transação sequer alcançou o validador? Essa é a primeira grande bifurcação no nosso diagnóstico. Se a resposta for não, bom, provável que o front-end montou a requisição errado ou o adaptador off-chain falhou na conexão com o RPC. Agora, se a resposta for sim e o teste falhou mesmo assim, aí a lupa vai para o programa on-chain. Será que a lógica bateu numa restrição? Será que o estado da conta divergiu? É aí que a investigação esquenta. E para que essa triagem não vire um jogo de adivinhação sem sentido, a gente precisa coletar os artefatos certos na hora da falha. O pacote de sobrevivência da depuração tem que incluir as assinaturas de transação, para a gente conseguir rastrear tudo, as transações brutas em base 64, fundamentais para decodificar e ler o que de fato foi assinado, os logs completos de requisição e resposta do nosso adaptador e, claro, os logs diretos do validator. Quando a gente cruza essas 4 peças de informação, o que era um mistério vira um caminho claro e direto até a causa raiz. Toda essa montanha de engenharia que a gente discutiu hoje pode ser resumida em um princípio central fantástico: isolar e semear entradas determinísticas, exercer a pilha completa e coletar artefatos mínimos. Essa é a regra de ouro, o coração dessa metodologia. A gente mata a imprevisibilidade com dados iniciais fixos, roda o sistema ponta a ponta sem atalhos e garante que, se algo estourar, a gente tem os dados estruturados na mão para agir rápido. Dominar isso é o que separa um DApp amador de um projeto nível Enterprise pronto para passar por qualquer auditoria. Fechando essa lição e a nossa análise visual de hoje, fica uma provocação para reflexão. Será que o código atual sobreviveria a um teste de estresse determinístico no mundo real? A gente sabe que o desenvolver para a Web3 não perdoa erros. Um bug que vaza para a mainnet pode custar caríssimo. Por isso, integrar testes de ponta a ponta em ambientes efêmeros não é só o certo a se fazer, é pura sobrevivência técnica. É o que transforma uma aplicação que funciona na sorte em um ecossistema absolutamente resiliente. Muito bom explorar tudo isso hoje, continuem construindo com qualidade e até a próxima análise.